Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, nós estamos gravando aqui de novo da Ilha de Caras, ou melhor, na casa do Bruno, tá certo? E hoje tá um dia especial aqui, hein, Fábio? O negócio aqui tá chique. Vocês vão ver no vídeo, né? Agora nós temos um canal no YouTube aí, né? Vocês vão ver que hoje nós estamos gravando aqui de novo na casa do Bruno. E o negócio tá especial aqui, Ricardo. Hablas espanhol aqui. O negócio... O cara fez uma parceria com um restaurante aí, mexicano. Hoje tem o que aqui, Bruno? O que tem aí? Não foi ele que cozinhou? Quem que cozinhou, cara? Nath, não, tô desde manhã preparando isso daí. Demora trabalho. E tinha burritos. Não, burrito somos nós. Tem uns guacamole, um feijãozinho diferente aqui, uns creminhos gostosos, né? Uma cervejinha gelada. O negócio aqui tá top hoje, hein, Ricardo? Dá pra ficar até amanhã aqui. Quando a gente é bem recebido, a gente volta, né? É um prazer receber vocês aqui. Não, cara, o cara dispensou lá em casa, meu. Lá em casa é uma mesa redonda, aqui o negócio tá chique aqui, cara. Aqui é melhor. Super produção. Ô, Bruno, obrigado pelo convite aqui na sua casa sempre. Como é que fala? Tudo na vida tem um preço, né? Não existe almoço grátis, né? Ixi, essa frase é antiga, imagina. Eu quero saber a última frase do episódio de hoje. Ô, Ricardo, você vai trazer um caso pra nós aí hoje, cara? É isso aí. Antes só de aproveitar o começo do episódio, eu ia fazer isso no final, mas vai que eu esqueço. Fazer um agradecimento aqui a um ouvinte, né? A gente quer começar a fazer mais isso, dar feedback durante o episódio, né? Tem um ouvinte que é o Léo Jorge, que ele fez uns comentários bem legais pra gente no Instagram. Fez um convite que talvez, não sei se a gente vai conseguir comparecer num evento lá da Faculdade de Medicina de Jaguariúna, e vamos mandar um abraço para ele, pelo menos, e agradecer pela audiência. Muito bom a participação deles, né? Eventualmente, assim, pessoal, mandem as suas sugestões, mandem as suas críticas. Às vezes a gente consegue dar aula. Eu dei outro dia uma aula com uma das ligas, uma das faculdades aí. Ainda bem que foi numa zona de conforto, não me botaram muito na parede não, viu, Bruno? Tá certo? Mas a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue lá dar um pulo lá em Jaguariúna. Vamos ver se dá certo. Mas de qualquer forma, um grande abraço para vocês aí. Ricardo, o que você conta, cara? Então, eu tive um caso que acho que dá pra gente discutir legal aí, e foi desafiador pra mim, né? E no momento, e depois eu acho que ficou legal pra gente discutir. Então, vamos tentar ver onde vocês chegam aí nesse caso aí. Eu confesso que eu não li o caso, eu não sei o caso. Eu não sei os outros aí, mas eu não sei nada, cara. Eu vou no escuro. Não foge, não. Não foge, não. Não, tô fugindo, né, cara? Eu acho que ninguém sabe muito. Esse caso, eu acho que foi de condição exclusiva do Acaiaba. Vocês não participaram desse caso. Eu sempre tenho medo dos casos da Acaiaba. Vamos lá. Até eu. Bom, esse é um rapaz, tem 27 anos. Ele era vendedor, né? É vendedor e solteiro. E ele procurou o hospital, na época, pela emergência. É um paciente que ele tinha um convênio, né? Então ele foi direto para o hospital, né? Não precisou daquela regulação do SUS e tal. Bom, ele procurou o hospital, a queixa dele era bem ampla, assim. Era um mal-estar que fazia uns 15 dias. Tinha vários sintomas, assim, então ele classificou como um mal-estar. Bom, descrevendo melhor, né? Ele queixava uma tosse seca, fadiga, mialgia e cefaleia fazia 15 dias. Né? Então, esses que eram os sintomas que ele falou que estava com esse mal-estar. Então, meio que parecendo uma gripe forte, coisa assim, que não melhorava. 15 dias assim. E isso foi ficando cada vez mais intenso, e aí ele começou a ter febre. Então, faziam 3 dias, né, desse dia que ele procurou a emergência, que ele começou a ter febre, mas não mediu. A febre não aferida, uma vez ao dia, pelo que ele percebia, né, e respondia. Ele tomava um analgésico, um antitérmico, né, e respondia. Então, essa que era a queixa principal aí dele. Foi aqui na cidade, né, Ricardo? Aqui na cidade, isso. Né? Ele é daqui. Tá, assim, antes da gente prosseguir, né, assim, percebe-se que são sintomas bem inespecíficos que podem estar presentes numa série de doenças, inclusive num resfriado, né? Como se prolonga por mais de 15 dias, então não é um resfriado, não é um gripão prolongado, né? Tem algumas coisas aqui que
que chamam a atenção. Né? E é um rapaz novo, né? De 27 anos. Não é aquela pessoa que já tem múltiplas... Você vai falar as comorbidades e tal mais à frente, mas eu imagino que não deva ser uma pessoa com... Não, ele era previamente rígido mesmo. Tá, então não tem nenhuma doença importante. Então eu imagino que essa pessoa esteja doente mesmo, Ricardo, sabe? Deve ter alguma coisa por trás aí. Tirando a tosse, né? Aqui na região, fadiga, mialgia, cefaleia, tá certo? Uma febre que vai e volta, que não mede direito. A gente sempre tem que a obrigação de pensar em dengue. Por outro lado, tem 15 dias de evolução. Então eu não esperaria que fosse dengue aqui. Mas eu duvido que não tenham feito um exame para dengue dele na emergência do hospital. Aqui acho que a primeira coisa também que eu pensei foi em alguma arbovirose, assim, né? E o que chama atenção um pouco na história que não bate tanto. O tempo mesmo de evolução, que está tendo uma piora progressiva e a febre começou no fim. Tá. Geralmente, dengue começa com febre nos primeiros dias e depois vai passando a febre, né? E pode persistir por mais tempo um pouco a mialgia, o rash, às vezes plaquetopenia e tal, mas a febre geralmente cessa, né? Então está um pouco invertida a sequência que a gente costuma ver. Mas é lógico, isso eu estou falando do quadro clássico de dengue, né? Você pode ter variações dentro disso, né? Pode ter dengue sem febre, né? A gente já comentou isso no episódio que a Cassinha, né, participou, a infectologista. Sabe um negócio, cara? Assim, antes da gente prosseguir, na hora que você fala em arbovirose, virose, eu atendi um doente essa semana e era um quadro, uns pacientes de uns 40 anos, com um quadro semelhante ao que você está contando aqui, tinha febre na história. Bom, para resumir, a minha hipótese era leptospirose, tá certo? E não sei o resultado ainda porque não saíram os exames, tá? Então, eventualmente, lepto tem uns quadros meio estranhos, meio arrastado, tá certo? Então, não sei o que vai rolar no teu caso aqui, mas não... Acho que doenças infecciosas tem outras, né, que podem ir evoluindo 2, 3 semanas, né? É claro, né, Bruninho, eu também tenho medo dos casos do Caiaba, viu? Mas vindo dele, você espera um caso que não vai ser tão simples. A tosse... Esse é um viés, né? Esse é um grande viés de reunião clínica. Exato. Tá? Porque em reunião clínica, a gente nunca pensa em coisas simples. Exato. A gente só pensa em coisa enrolada. E isso é uma das coisas que a gente tem que tentar tirar aqui no podcast, né? Trazer casos realmente simples. E para os nossos ouvintes não ficarem sempre achando que é caso enrolado. Né? Mas sempre que a gente leva um caso para uma reunião clínica, tem um viés do aluno, quem está escutando, espera sempre o pior. Nunca quer fazer o diagnóstico simples. Mas aqui no podcast, eu acho que o legal é a gente discutir as hipóteses simples. Sim. Igual nós estamos falando da dengue, né? Então, mesmo que depois do diagnóstico final seja alguma coisa diferente, a gente não deixou de falar da coisa simples, né? Pro ouvinte aí, quando for pegar um caso semelhante, lembrar de começar pelo mais prevalente, né? Acaba, assim, pré-exame físico, né? E às vezes sem a caracterização melhor dessa cefaleia, eu acho que eu pensaria mais num quadro de via aérea. Né? Você falou porque tem tosse na história. Isso, exato. É uma tosse que é seca, certo? Mas a gente poderia pensar, às vezes, numa sinusopatia, que às vezes tem um curso um pouco mais subagudo. Sim. Então, uma sinusite, né? Então, pneumonia, não sei. Talvez como complicação de um quadro viral. Eventualmente, poderia acontecer para explicar isso é importante. O tempo mais prolongado. Às vezes começa com um quadro viral e depois infecta com alguma bactéria. E que até pode explicando que ter começado a ter febre mais intensa. E até essa questão, a febre veio depois, né? Então, o quadro pior sucedeu, né? Um quadro inicial que às vezes fosse mais frustro. Boa. Né? Acabei de perguntar, além da tosse, ele tinha queixa de dispneia? Falta de ar? Nesse momento, não. Não tinha queixa de falta de ar. Ele tinha queixa de fadiga. Fadiga. Sentia cansado, mas não de falta de ar. Agora, como e a cefaleia era uma cefaleia, não era, você falou de sinusopatia, não era uma cefaleia frontal, em peso, não tinha congestão nasal, era uma cefaleia que doía difusamente a cabeça, holocraniana, e melhorava com analgésico, depois voltava mais tarde, não era contínuo. Então não lembrava sinusopatia no início. Assim. Eu tô falando... Mas foi bem pensado. Porque dá tosse seca também, né? A gente tem visto com alguma prevalência alguns episódios de sinusite pós-Covid, inclusive.
bacteriana. Eu fiz parte, inclusive, desse grupo de pacientes que teve essa evolução. Mas esse é um cenário que a gente fala, né? Quando se depara com... A gente pensa nas doenças mais simples, mas para um quadro que eventualmente vai evoluir de um modo mais inesperado, né? Sem um diagnóstico que vai... É sempre mais difícil quando a gente não tem um sintoma ou um achado que limite o número de hipóteses, né? Que seja o guia, assim, né? Exato. O dado indubitável, o sintoma guia. Porque eu acho que para o nosso ouvinte, às vezes muitos alunos se perguntam como é que você começa a elaborar um raciocínio clínico? Eu acho que isso também é legal a gente debater. Eu, particularmente, tenho, às vezes, como método, né, sempre naquele monte de informações que a anamnese se apresenta, pegar aquele sintoma guia, né? Então, antes de exames complementares ou de exame físico, a gente pega o sintoma guia e tenta fazer um raciocínio a partir dele. E sempre espelhá-lo nas comorbidades, nas medicações que o paciente faz uso, nos achados, eventualmente, de exames complementares que virão. E nesse caso, esses casos mais inespecíficos, que é fadiga, astenia, são mais complicados de você fazer isso. E mesmo síndrome febril. Mas veja, o Ocábio fez pontuou aqui um negócio bastante interessante, que a febre suceder o quadro astênico, né? Então isso não é habitual na dengue. Então, às vezes, para o aluno que está ali no 3º, 4º ano, pontuar cronologicamente os fatos é de suma importância. Isso. Às vezes eu tenho o costume de fazer, quando o caso é muito complicado, de fazer uma linha do tempo. Assim, ó, começou dia tal, se o paciente conseguir descrever bem, dia tal, tal sintoma. Depois dia tal, tal... Você vai fazendo uma linha reta com a data e vai marcando os sintomas. Isso às vezes fica um visual melhor para você fazer o raciocínio. Vamos em frente, Carla? Vamos lá. Ô, Hermes, você tem razão quando você falou da suspeita de dengue, né? Aqui em São José do Rio Preto, a gente vive uma epidemia de dengue, né? Uma endemia com episódios de epidemia, né? Então, nós acabamos de passar de novo por uma epidemia de dengue. Então, ele já tinha procurado o hospital no dia anterior, né? E fizeram um hemograma e um NS1. Eu vou falar já, resumido isso, porque eu estou tentando trazer mais ou menos a vida real. A vida como ela é. A vida como ela é. Como que ele chegou, como que a coisa foi se desenhando. Então, para quem estava na emergência nesse dia, ele já tinha esses exames do dia anterior. Então, ele tinha uma anemia normo-normo, que eu vou falar depois melhor, e ele tinha um NS1. Aí a gente pode discutir. O fato de ser NS1 negativo ou positivo? Negativo. Negativo. Aí, tudo bem. O fato de ser negativo não exclui a possibilidade de dengue, né, Ricardo? Eu acho que contaram a partir da febre. Isso. E aí pensaram no NS1, que a gente sabe que ele é positivo no início da dengue, né? Principalmente. Depois a viremia cai, a positividade do NS1 cai, né? Que a gente está vendo antígeno, né? Para o vírus da dengue. E aí depois teria que pensar em anticorpo, né? IgM. Não tinha plaquetopenia, leucopenia, monocitose. Mas Emerson, só o fato de ele mencionar anemia já deixa o diagnóstico de dengue mais escanteado. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu queria só fechar com os outros achados, Bruno, né? Mas assim, eu acho que é pouco provável que tenha dengue, né? Mas enfim. Isso. Mas é interessante isso que o Fábio falou, porque em outros casos eu já tive a oportunidade de discutir esse diagnóstico. E dengue geralmente tem hemoconcentração, principalmente nesses casos que tem muito sintoma, que o paciente não está bem. O principal problema da dengue é esse. A não ser que ele tenha hemoconcentração. dengue em cima de um paciente anêmico, né? Sim. Aí também está complicando. Mas assim, o que o Emerson quer dizer assim, o ideal seria você ter hemoglobina prévia. Isso. Se ele tinha uma hemoglobina de 9, foi para 11, ele continuou com anemia, mas hemoconcentrou, né? Então tem toda a razão. Mas aí você está querendo complicar também, né? Você sabe que depois eu não sou fala fácil. que eu que trago caso complicado. Vamos em frente, Ricardo. E aí? Bom, então essas eram informações da história dele. Não tinha queixa urinária, não tinha alteração intestinal, não tinha dor torácica, abdominal, lombar, né? Não tinha mais nenhuma outra queixa específica. Tá, então, exame físico praticamente normal. Não, o exame físico dele... Tinha uma coisa importante, você falou? Ele tinha a mucosa descorada, 2 cruzes em 4. Estou descrevendo
o relato do prontuário do atendimento de emergência, Que você vai entrar na não história fui eu que mais à fiz. frente, exato, né, cara? exato. E tinha descrito uma alteração da ausculta pulmonar como murmúrio vesicular reduzido em base direita. Tá. Reduzido. Reduzido. Estava escrito É assim. só desse jeito. Só assim. Pronto, Ricardo, fala aqui na real, pro nosso ouvinte. Como é que estava a qualidade da descrição do prontuário médico, na sua opinião? Não, tinha uma linha assim Uma do linha. exame físico. Tá certo? Esse é um negócio, pessoal, que a gente tem que tomar. Prontuário é o nosso única salvaguarda. É. Tá certo? Então, assim, a gente tem que descrever bem as informações no prontuário. Hoje eu tive a oportunidade, como diretor clínico do hospital, de participar de uma reunião que a única coisa que salvou o médico, Bruno, tá certo? De um eventual problema maior, foi que esse médico, Fábio, descreveu tudo no prontuário médico. Estava tudo descrito no prontuário médico, tá? Assim, até fiquei surpreso da qualidade da informação que estava no prontuário médico dessa pessoa, Ricardo. Ô, Emerson, tem um detalhe que eu costumo pôr sempre, e acho que queria dar essa dica, aproveitar que você falou isso. Se o paciente está consciente e orientado. Porque se você colocou que ele está orientado, ele depois não pode alegar que ele não sabia o que estava fazendo, que ele não entendeu nada, que Sim. ele estava fora de si, num eventual problema judicial, por exemplo. Uhum. Então, isso é uma coisa que sempre que eu atendo alguém, eu coloco se ele está orientado. Lógico, se ele estiver orientado, né? Sim. Aí eu coloco que ele estava orientado durante a consulta. Né? Porque aí ele não pode alegar, né, que estava confuso, que ele não entendeu o que eu expliquei, os riscos Então, de algum procedimento, por exemplo. Não, ele estava orientado, ele entendeu, foi explicado, né? Então, assim, no mínimo, vamos ser corteses aqui, né? Assim, estava muito deficiente, né, Ricardo? O prontuário médico, né? Na descrição. Não inspirou muita confiança. Tá, então por isso que eu estou Mas comentando. também, Emerson, assim, nós temos que relevar, eu faria uma descrição mais detalhada, mas ele estava num atendimento de emergência, né, que a gente sabe que às vezes não é fácil você fazer o atendimento dependendo do volume de pacientes. Sim. Então você tenta resumir para os achados positivos, né? Perfeito. E talvez fique muito condensado ali a anamnese. De qualquer forma, a gente pode tentar pensar em cima da informação que nos é dada. Então, assim, se estiver mesmo com murmúrio vesicular reduzido, porque uma coisa é ruído adventício, outra coisa é murmúrio vesicular reduzido. Então, se o paciente tem um murmúrio reduzido, você imagina, você vai considerar um cenário de um derrame pleural, pneumotórax menos por contexto de história, mas você vai dirigir um pouco mais para isso. E você mencionou que o paciente chega contando a emergência que ele tem uma anemia normo-normo. A anemia normo-normo é aquela que mais incomoda, não sei a vocês. Porque você tem menos... Porque assim... Ela é menos específica. Ela né? é menos específica. É aquela que você não bate o olho no hemograma e não sabe o que é, né, Fábio? De Então, cara assim, não, né? De cara não. Se Então- tem um VCM super alto lá, putz, isso aqui é anemia megaloblástica. A microcítica também. Microcítica eu já agora, normo enrola o negócio, né? Então assim, ela pode ser mista, né? Porque você pode ter, às vezes, microcitose com macrocitose. Aí você tem a dica é olhar no RDW. Né? Então, a gente está na enfermaria com um paciente assim... Ele tem ferropenia por um quadro de desabsorção, mais deficiente de B12. Aí na lâmina periférica você observa, né, a hipersegmentação de neutrófilo característica do paciente deficiente de B12, microcitose, é aquela coisa, volume corpuscular médio. Mas, Fábio, nesse caso que o Caiaba está trazendo, então o paciente dado positivo até o momento, né, ele tem aquela história daqueles sintomas inespecíficos, uma febre, depois, no final... Dos sintomas de mal-estar, de adinamia, de tosse, tá certo? Uma anemia normo-normo, um exame físico que o Ricardo comentou que o paciente está descorado, tá certo? O murmúrio vesicular diminuído em base direita e não tem nada muito específico, então, Fábio. Mas mesmo, eu falei que atrapalha, quer dizer, não é que atrapalha, é mais difícil raciocinar em cima da anemia normo-normo, mas por outro lado, ela pode nos traduzir aqui uma relação temporal. Que é um negócio mais... É uma doença que não é de hoje. É uma doença que já vem arrastada. Esse processo talvez não seja tão agudo. Não deve ser, né? Porque ele era rígido, não tinha história, né, de anemia prévia. Ô, Ricardo, assim, tá difícil. Não sei o Bruno, tá certo? Que tá quietinho como sempre. O Bruno tá ali, quietinho ali. Vocês vão ver no vídeo o Bruno depois com seu ar pensativo, tá certo? Eu já tenho minha hipótese. Tá certo. E aí, Bruno,
Cara, eu não sei O o que Bruno, fazer. o Bruno que tá pensando que isso é choque, sepsis e tal. Não é isso. Ô Bruno, tava descrito lá os sinais vitais normais Normais. no atendimento médico. Mas eu não sei porquê, aí acho que tem alguma dificuldade com o sistema, eu não consegui achar os sinais vitais dele desse atendimento. É que você não olhou no lugar certo, Para quem está acostumado com o nosso serviço lá, tem o lugar que tem as aferições da enfermagem, com a pressão, temperatura e tal. Eu não consegui achar esse atendimento tá da escrito como emergência normal. deles. Mas estava Vamos descrito acreditar, pelo então. médico normal. Então, em princípio, não tinha hipótese de choque. Ô, Bruno, deixa eu só cortar a língua do Fábio aqui um tiquinho. Tá certo? Pede uns exames aí, vai, Bruno. Tá certo? Porque o exame físico não ajudou muita coisa. Eu não sei acho que ajudou. Eu concordo com o Fabinho, assim, apesar do seu exame físico florido, mas a gente tem alguns dados positivos, né? Anemia, eu repetiria o hemograma, né? Mesmo tendo no dia anterior. Eu acho que a gente tem que se guiar, Camille, porque a gente tem de positivo. É o quadro respiratório e a alteração da ausculta. Então, eu pediria um raio-x de tórax, pelo menos, para começar. Acho que o hemograma e o raio-x de tórax. O hemograma do dia anterior, que já estava lá, tinha uma hemoglobina de 11,2. Então, como eu falei, homem, então tinha realmente uma anemia, um VCM de 90, HCM de 30. Então, normal. Leucócito 10.530, com 63% de segmentado. Então, relativamente assim, discreta leucostose, assim, no borderline, né? Limítrofe. Né? E plaqueta 305 mil. Então, normal também. E o NS1 negativo, né, que eu falei. Bom, do dia atual aqui, né, que ele chegou na emergência. Uma hemoglobina de 10, leucócito de 11 mil, segmentado 70%. Então, um pouquinho mais de leucocitose, mas um hemograma muito parecido, 344 mil plaquetas. Hemograma muito parecido. E aí pediram um tudograma aí, Ricardo? Tudograma que eu brinco aqui, escorregaram a mão e pediram mais exame, eu imagino. Não, pediram 2 exames a mais só na Só? emergência. Nossa, cara, economizaram mesmo, hein? Esse tá controlado o protocolo de emergência. Né? Pediram, eu acho que foi o Emerson que fez o protocolo, que pediram creatinina e urina só. A mais. Olha só, cara. Mas faz sentido, né? Febre, mialgia, talvez pensasse em alguma infecção urinária, pielonefrite, alguma coisa assim. Homem, 27 Mas- anos, Ricardo, acho que não tinha nem sentido pensar nesse... Não tinha queixas. Por isso que não tinha Não queixa tinha urinária. disúria, não tinha. Mas acho que eu vou falar assim, ontem tive a experiência de levar minha mulher na emergência por cólica renal. Ela estava na academia, fazendo zumba, pulando. Ela tava fazendo zumba e pulando. Aí começou a ter dor lombar em cólica. Eu tive que esperar sair a urina 1 para ver se não tinha infecção. Eu queria morder o cotovelo, porque eu nunca vi uma pielonefrite que começou na zumba 1 hora atrás e dava cólica. Eu queria morder o cotovelo. Ela desceu, cara, pulou eu a com pielonefrite, fome, desceu. querendo ir embora, o Buscopan tirou a dor, eu querendo ir embora e esperando a urina. Eu falei, então tem mania de pedir urina para excluir infecção de urina, que clinicamente você já sabe que não é, né? Mas, Bom, enfim. E aí, mas cara, o aqui que saiu? você vai ter que dar o braço torcer. Tem uma creatinina de 0,74, normal. E a urina 1 tinha 44 mil leucócitos, a referência aqui é 25 mil. 239 mil hemácias, a referência é 25 mil também. 4 cruzes de hemoglobina, 1 cruz de proteína, bactérias numerosas, Emerson. Ó, numerosa, hein? Nitrito negativo e cilindro ausente. Ó, você viu? Tinha uma leucocitúria discreta aqui Ó, e você bactérias numerosas, Emerson. Ele Não é não? Isso é que dá quando você pede exame que não tinha sentido, né? Aí vem alterado, agora mudou Vai saber tudo. o que fazer. Só queria saber o seguinte, isso aqui que o Bruno colocou aqui na tela é o raio-x da paciente? Exato. Descreve o raio-x para nossos Exatamente. ouvintes aí, cara. Ó, Ó. pessoal, tá no YouTube Ó, lá. a gente vendo o episódio do YouTube, tá aqui a imagem, ó. Isso. Eu queria. Dá um foco a gente nesse meio da pode. imagem. a Esse gente- meio é nosso Editor. editor de imagens, manipulador de câmeras, é o cara aqui. Mas a gente pode depois também pôr no Instagram, né? Bom, é o seguinte. Eu vou pedir licença poética para descrever aqui. E a Marina- a Mariana Eu não sou tá aí. radiologista. E se tiver algum radiologista me ouvindo, pode querer me matar depois. Pulmãozinho sujo, Ricardo. Mas eu ia começar assim, não tá bom, né? Se a gente for ver, né, a descrição, a gente teria que começar partes moles, né? Não, cara, vai mais Osso. objetivo, vai, cara. Mas para ser bem objetivo, que é o que está pulando, né, da tela aí, são as alterações pulmonares, né? A gente vê uma área cardíaca boa, né? Até
Normal, às vezes né? poderia pensar na... Compatível com a Um faixa raio-x etária, assim, né? às vezes pensar em insuficiência cardíaca pelo pulmão, mas a área cardíaca é normal, né? Compatível com a idade. Mas ele tem infiltrados intersticial bilateral e do lado direito tem áreas já mais condensadas. Mais assim, confluentes, né? Duas áreas mais confluentes que sugerem um acometimento mais importante do lado direito. Mas o lado esquerdo também não está normalzinho, não, né? Tem um infiltrado mais discreto. Então, só não dá pra saber se ele é tudo lobo médio, né? Direito, ou se é lobo médio e inferior. Porque não dá pra ver se borra a silhueta cardíaca, né? Essa imagem que tá mais baixa. Ela tá um pouco mais periférico do que central, mas não totalmente, né? Pega uma faixa grande ali, né? Ó, eu diria que... 2/3, para quem não tá vendo a imagem, 2/3 do pulmão direito está praticamente acometido. Os 2/3 inferiores do pulmão direito acometidos, com áreas confluentes de infiltrado interstício alveolar importante e condensando aí. Tá certo? Pulmão esquerdo parece que tem alteração, mas não tão proeminente quanto o pulmão Agora, direito. com relação à dúvida que o Acaba disse, né? Alguém pudesse achar que fosse uma, sei lá, miocardite, uma insuficiência cardíaca aguda. Olhando a imagem, não dá para confundir muito, mas caso houvesse a dúvida, de novo aqui chamar a atenção na sala de emergência do ultrassom point of care. Perfeito. Ajudaria muito a diferenciar. E a ausculta que a gente estava descrita como reduzida, poderia também pensar em derrame e o ultrassom poderia ajudar. Mas no ultra-X dá para ver bem, no raio-X dá para ver bem a cúpula, né, do diafragma. Não parece, foi um raio-X feito em pé, não parece ter derrame, né? Tá, então vamos lá. O que a gente pode juntar então? Nós temos um quadro de anemia, né? Leucócitos um pouquinho aumentado, mas nada assim que chame muito a atenção. Tem uma creatinina normal, tá certo? E tem um exame de urina que tem leucocitúria, hematúria, proteinúria. E uma proteinúria muito discreta, bactérias numerosas. Só lembrar que o paciente não tem queixa de infecção urinária, tá certo? Não sei como é que foi a higienização para a coleta dessa urina. A pressão normal. Né? A pressão normal. Então, assim, dá vontade, Bruno, de falar assim, puta, cara, repete a urina, que esse negócio tá estranho. A gente faz, né, quando tem dúvida. Tá certo, porque eu nunca vi infecção urinária, tá certo? Assim, não é que eu nunca vi, é pouco frequente, né? Deixa eu só corrigir. Pouco frequente infecção urinária em homem, ainda mais de 27 anos, sem queixa urinária, sem história de alteração do trato urinário, sem história de nefrolitíase, sem história de nada. Tá certo? Então, assim... E com um pulmão desse. Mas sabe o que chama atenção agora? Então, você tem mais coisa aí, Bruno. Agora eu vou puxar pro lado do Fabinho ali. Né? Agora a gente já tem algumas coisas mais sólidas pra gente se apegar aí pra poder, né, então, começar a raciocínio. Dá pra juntar pulmão e rim, Bruno? Dá, mas assim, sabe o que chama atenção? É um pulmão horrível para um paciente que está relativamente bem. Então, acho que reforça a hipótese da anemia normo-normo do paciente realmente não está doente só 15 dias. Esse pulmão dele já está mais tempo. E não parece um processo bacteriano agudo, porque um pulmão desse, uma pneumonia lobar ou 2 lobos aí, para um paciente eupneico bom, com hemograma normal, sem antibiótico terapia, é difícil, né? A não ser, Bruno, que me veio a cabeça aqui, sabe? Tem um negócio que acontece, cara, com pneumocistose. Eu ia falar isso aí. Tá certo. Então, assim, ainda bem que eu não li o caso. Era esperando o Bruno. Ainda bem que eu não li o caso antes, mas assim, sabe que a gente lê aqueles balãozinhos que tá na cabeça das pessoas, né? E a gente vai entendendo. Puta, pneumocistose... Cistose tem que entrar aí como diagnóstico diferencial. Faz deles, isso aqui, né? cara. Tá? O cara tá relativamente bem. É que vocês não viram o começo da epidemia de HIV, tá certo? Ainda bem que vocês não viram. Mas assim, era isso aqui o dia inteiro. Mas eu atendi pneumocistose. Cara, era isso aqui o dia inteiro, todo dia na emergência, quando eu era residente, cara. Na década de 90 o problema da pneumocistose, era isso. O paciente está relativamente bem, mas tem uma hipoxemia. Tem né? hipoxemia. Parece que, pelo que Não o é o Acabinha caso. falou, não tinha no oxímetro. Não, na admissão não tinha. Tá certo. Mas Mas, agora- só lembrar que assim, no nosso hospital, apesar de o Ricardo não ter achado os dados lá, e com a maior parte dos hospitais, a triagem, né, o nível de gravidade é visto pelo enfermeiro, por um protocolo de atendimento, Classificação e tal. de Classificação de risco, né? Tá tentando lembrar isso, Bruno. E o enfermeiro vê saturação, frequência cardíaca, pressão arterial. Então faz uma triagem inicial. Então vamos acreditar que estivesse normal, né, Bruno? Tava descrito como normal. Só uma outra coisinha, só chama atenção prática, que eu sempre menciono para os residentes, que não deve ter sido o caso aqui, porque é um paciente jovem, mas aqueles exames de urina colhidos pós-sondagem.
Não, aqui 27 anos tá urinando normal. Mas, por exemplo, quando vocês se depararem com um paciente alguma dificuldade de urinar, você pega às vezes uma proteinúria, uma hematura, principalmente. Às vezes é o trauma da sondagem, então compensa checar novamente, repetir um novo exame de urina, se a veracidade da informação em qual você vai alicerçar o teu raciocínio. Ó, se eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente não é, mas assim, a gente está, né, numa época mais tranquila, mas se fosse um ano atrás esse paciente aqui teria Covid, né? Porque assim, 15 dias, febre, evolução mais tardia com esse raio-x, né? Eu acho que o Covid veio negativo, né, cara? Veio negativo. Não, estou falando porque... Até porque é protocolo da instituição, então chegou com quadro respiratório. Então vamos para os dois aqui, que o Bruninho, que ele não gosta mais de falar que ele é nefrologista, fala que é ex-nefrologista. Eu sou clínico. Vamos imaginar então expandiu, que expandiu. Essa urina, pra que ficar em 2 rins? Essa urina como não estando enviesada, né, por um trauma de sondagem vesical. E aí, temos uma glomerulonefrite. Deixa eu respirar. O Emerson suspirou. Temos uma glomerulonefrite. Assim, Fábio, vamos pensar, antes de falar em glomerulonefrite, vamos pensar numa doença... Sabe o que ele ia fazer? Faz uma proteinúria, eu volto amanhã. Os caras aqui só tem amigo. Dá tempo de pensar. Antes de falar nisso, vamos pensar o seguinte, vamos juntar o raciocínio de todos nós aqui. Vamos pensar que tem uma doença sistêmica, tá certo? Que eventualmente acomete pulmão e que, se essa urina estiver correta, pode acometer o rim também. Acho que talvez seja um raciocínio por aí. Exato. Tá? Em acreditando que essa urina esteja correta, Bruno, com hematúria, leucocitúria e uma proteinúria discreta, nós podemos ter um quadro de glomerulonefrite, sim. Tá? Então, só para lembrar, assim, síndrome nefrítica se manifesta com hematúria, hipertensão e edema. Por isso que eu perguntei. O paciente estava normotenso. Então, o paciente está normotenso e não tem edema. Tá? Mas só tem um quadro de hematúria. Né? Por outro lado, né, talvez a gente discuta mais à frente, não sei o que o caso vai dar, tá certo? Ele tem um acometimento pulmonar muito relevante. Né? E a creatinina normal, de novo. Tá certo? Então, vamos ver o que vai rolar, mas assim, está me parecendo um quadro de uma doença sistêmica e que o rim está entrando de gaiato por enquanto. Por enquanto. Vou fazer uma ressalva, que era homem, mas se fosse mulher, também hematúria, lembrar da menstruação. Pois é. E às vezes, uns dias antes ou uns dias depois, ainda tem um pouco de perda que pode contaminar a urina. Sim. Então, às vezes ela fala, não estou menstruada, paciente, mas pode, no dia seguinte, começar a menstruar e já ter, né, contaminado, entre aspas, a urina. Agora, assim, o desafio aqui, Fábio, sabe? Tem a urina 1, tem raio-x, tá certo? Tem o hemograma, né? Esse raio-x muito, muito feioso aí, né? Que a gente estava comentando aqui. Tá? Vai precisar de mais exames complementares aqui, tá certo? E a gente precisa... Eu teria feito uma toma aqui, para falar bem a verdade, para poder dar uma checada melhor nessas imagens aí, tá certo? Muito provavelmente, sendo bem sincero... Deve ter feito. Né? Eu teria dado antibiótico, até pensar um pouco, Bruno, né, certo? Também. Para ver o que eu vou fazer e tal. A terceira via. Não é por todas as vias, não, Bruno. A via das dúvidas. É a boa via das dúvidas. Eu não sei o que está acontecendo, Não, mas doente jovem, grave, talvez eu desse antibiótico. Febre, raio-x assim. Talvez eu desse antibiótico por conta de uma pneumonia bacteriana X aí de ambulatório para poder dar tempo de pensar no que vai rolar, Ricardo. Se eu acreditar nessa urina 1, né? Nesse hemograma. Né? Foi isso que acho que pensaram na emergência, Emerson. Pediram a internação para a clínica médica e com a hipótese de pneumonia e entraram com ceftriaxona. Clínica médica não pra gente, né, Bruninho? Não, clínica médica a Caiaba. A gente é SUS, né? Clínica médica a Caiaba. Bom, mas é o paciente que tem o convênio, não sou eu. Tô brincando. Bom, ele internou assim. No dia seguinte, né, a gente, lembrando que o atendimento de emergência também é limitado, algumas coisas que a gente pode fazer, igual sair fazendo toma em todo mundo, não é assim. Então, no dia seguinte foram pedidos outros exames e o paciente evoluiu com piora do estado geral e piora agora sim com falta de ar. Agora ele começou a queixar de falta de ar ao repouso. E, então, nesses exames a mais que foram feitos no dia seguinte, eu vou já citar aqui. Pode parar. Proteína C reativa, né? Que, pensando em infecção, né?
34 miligramas por decilitro. Né? Lembrando que miligramas por decilitro, geralmente a referência é 0,5. Né? Então, 34. Então, bem elevado. Denota uma inflamação importante, né, Ricardo? Importante. Então, ele tem uma resposta inflamatória sistêmica importante. Né? E isso é comum nos quadros bacterianos. Né? Mas né, qualquer doença inflamatória pode aumentar. Eu trouxe a gaso, que eu sei que os meninos gostam da gaso aqui, né? E ele tinha um pH normal, 7,46, né? Ali tendendo até alcalose um pouco. E o PO2 de 55. Com qual Isso, é o FID-O2, você sabe? Ar ambiente. Ar ambiente. Ar ambiente. 52? Divide aí por mim. Nem precisa dividir, tá ruim pra caramba. Não, mas porque, por exemplo, um pulmão desse, o paciente pode estar evoluindo com SARA. Tá na enfermaria, se o doente tá ruim, hein? Deve estar sempre alguma coisa, né? Pneumocistose entra aí, hein? 261? Tá abaixo, né? De 300. A PCO2 de 33, também tá ali, né? É uma alcalose respiratória. Pela hipoxemia, ele tá hiperventilando um pouco. E o BIC de 22. A saturação na gás veio 86. Então, nesse segundo dia, né, o primeiro dia de internado, aí sim ele começou a ter dispneia e hipoxemia. Né? E aí sim pediram a tomografia. Ainda acho que pneumocistose é uma boa hipótese. Vamos ver o que vai não rolar. abandonei a ideia não, Kevin? É possível. Bom, com essa evolução, né, no dia seguinte ele estava aumentando, né, passou a noite aumentando o fluxo de oxigênio de máscara. Então no dia seguinte a opção foi... ele começou a dessaturar mais, a opção foi transferir ele para UTI. Né? Então, Caibinho, uma coisa que me veio à cabeça só agora, desculpa. Ele é morador da zona urbana. Urbana. Não é zona rural. Mas, o Emerson tinha comentado no início. Não, é porque ele foi de Rio Preto, né? Mas às vezes... Aí ele foi para UTI e foi colocado catéter nasal de alto fluxo. E aí na UTI, né, ceftriaxona não faz nada, né? Então já foi... mas entraram com ceftriaxona? Na emergência. Na emergência. Não, aí quando ele foi para UTI... Aí, beleza, mas aí cabe pontuar um negócio. Se você vai tratar como pneumonia, é um equívoco tratar um paciente que tem um score de gravidade para ser internado com monoterapia de ceftriaxona. Construtivamente estou falando isso, né, gente? Sim. Claro, porque assim... se a gente for seguir qualquer protocolo de tratamento e investigação de pneumonia, então a gente vai pegar ou o score de Port, que é o preferido na literatura americana, ou o CURB 65. Eu gosto do CURB 65, é mais fácil. Ele é mais fácil. Então, assim, seja por qual for, houve critério de internação, então esse paciente ele tem que ter, não havendo critério para cobertura de bacilo gram-negativo e MRSA, que é o estafilococo meticilino resistente, então você vai cobrir germe típico e atípico. Por típico, entenda o streptopneumoné, pneumococo, a Haemophilus influenza e Moraxella catarrharis. E atípico, né, a Mycoplasma, Chlamydia e Legionella. E para um paciente que tenha condição de internação, você tem duas opções aqui. Ou o beta-lactam, né, o ceftriaxona com macrolídeo, ou a fluoroquinolona. Certo? Dá um moxifloxacin, fica mais fácil. E para um paciente que vai para a UTI, até cabe aí a combinação dos dois, né? Fazer a ceftriaxona com leva. Agora, deixar o paciente que você considerou critério de internação com ceftriaxona e monoterapia, academicamente, tá equivocado. Como ele estava eupneico naquele dia, Fábio, Sim. Eu acho que eu não sei, estou tentando aqui entender baseado no que está no prontuário. Não sei se foi esse o raciocínio de fato. Mas talvez o critério de internação não tenha sido a gravidade da pneumonia. Tenha sido a dúvida diagnóstica. Mas aí, então, eu faço o seguinte... Mesmo assim, Ricardo, eu acho que nessa hora aí, acho que tem que fazer o que manda assim, a literatura, em termos de... Se o sujeito pensou na hipótese diagnóstica de pneumonia, com esta gravidade, com esse raio-x que nós mostramos... o raio-x é feito. Nós temos que ampliar o espectro. Eu não estou falando que estava certo, entendeu, gente? Estou tentando entendi. Só... Você está tentando ler a cabeça... Entender a cabeça de quem estava na fazendo heurística, né? Tentar entender o raciocínio da pessoa que entende. Mas o que acontece? Ainda que você quisesse investigar outra coisa... Tipo, eu internei para investigar anemia, né? E achei que era pneumonia, o paciente estava bem. Ainda assim, não seria monoterapia de ceftriaxona. Beleza. Mas foi a própria evolução do quadro, né? Não era tosse produtiva. Então, assim, teria que cobrir atípico, né? Assim, uma evolução mais arrastada.
Ricardo, foi para UTI, ampliaram o esquema. Foi para UTI, ampliaram para moxifloxacina e piperacilina com tazobactam. Perfeito. Né? Aí tem vários nomes comerciais. Linezolida. Então, aí você estendeu, aí nesse caso você acabou estendendo para vacina gram-negativa e até para MRSA. Isso, até para estafa. Bom, então, e nisso, assim, a toma ainda não tinha sido feita, né? Bom, ao longo dos dias na UTI, vou contar aqui a vida como ela é, né? Ele foi piorando desse padrão respiratório, né? E foram surgindo outros exames. Então, pensando igual o Bruninho fez o raciocínio aqui da pneumocistose, né? Um dos exames que foram pedidos foram sorologia para HIV e veio negativo. Não exclui a possibilidade de pneumocistose, mas diminui bastante. A não ser que o doente seja imunossuprimido. Enfim, por outro motivo, né? É. Leucemias, né? Neoplasias hematológicas e tal. Mas o mais frequente, pelo menos os casos que eu vi, eram todos de pacientes com HIV. E esse paciente não tinha nada na pele, né? Nada. Não, porque que a gente poderia pensar numa micose, um processo... Por isso eu pensei de onde a moradia dele, né? Tá. Paracoco, aspergilos, alguma coisa assim. E tinha... as hemoculturas que foram colhidas na internação saíram negativas. Que não exclui um quadro infeccioso, né? A gente sabe que a positividade para hemocultura não é tão alta, mas pelo menos não reforça, né? Qualquer mês você tem uma evolução de hemograma? Tem. O hemograma teve queda da hemoglobina, foi para 8,6 e aumento de leucócito, né? O leucócito foi para mais de 20 mil. Sabe, dá a impressão, Kevin, que esse paciente tem uma doença e que agora sobrepôs um outro problema. Pode ser que ele esteja infectado agora, mas não é a doença que ele vinha há 15 dias. Né? Porque assim, ele estava bem há 15 dias, ele internou e foi piorando rapidamente. Então ele tinha uma doença, que a gente não sabe o que é ainda, e aí sobrepôs um quadro infeccioso, que acho que é isso que a gente tem que se preocupar agora. E a grande dúvida aqui, Bruninho, qual que é? Mesmo que a gente julgue que essa anemia mostre que o processo é mais subagudo para crônico, há uma doença de base. Essa queda de 10 a 8, você vai pensar, é uma doença que hemolisa? É uma doença que ou ele está sangrando? Sangrando não aparenta estar exteriorizando. A não ser que aquela imagem lá no pulmão que diminui a ausculta, aquela hipodensidade, possa ter hemorragia alveolar. Mas também é raro, assim, não é que é raro, né? Eu não sei se eu poderia considerar isso. Então, assim, tem a tomografia. Quer ver a... Acho que a tomografia que o Emerson projeta pediu lá, cara. ajuda. Assim, sabe, eu quero tirar, como a gente fala... O cara tá high-tech, hein? Antes de você falar... Nossa, hein? Antes de você falar, calma, antes de falar o nosso e mostrar a toma aí, sabe que eu queria a urina 1, né? Você fica com aquele negócio encanado da urina 1 da chegada lá e da creatina. Tem outra urina. A creatinina aumentou, mas ainda estava 1,21. Mas é injúria renal aguda, Ricardo. Tá certo? Só para poder reforçar aqui. Aumentou mais de 0,3 em 48 horas ou mais de 50% em até 7 dias. Isso é injúria renal aguda. Então, o motivo tem alguma coisa que está levando a injúria renal aguda. Daqui a pouco eu comento mais, então. E a urina tinha 151 mil leucócitos. Aumentou a leucostúria, 693 mil hemácias, aumentou a hematúria, 4 cruzes de hemoglobina, 2 cruzes de proteína e cilindros raros granulosos grossos. Tá. Por acaso você tinha uma urocultura, Ricardo? Não, né? Negativa. Tá. Então nós temos uma cultura negativa já, Bruno. E 2 hematúrias, né? Então a hematúria se confirma, tem leucocitura, tem proteinúria. Os antigos, né, vão falar que isso aí é o sedimento telescopado. É verdade, cara, porque tem todas as alterações ao microscópio, né? Hematúria, proteinúria, leucocitura, cilindrúria. Então, Bruno, pessoal... tem sedimento ativo. Tem sedimento, como os caras falam, tem sedimento ativo. Tem encrenca aí, Bruno. Eu não sei o que vai rolar, mas tem encrenca. Agora tem que tentar juntar o pulmão e o rim. Né? Tem que tentar juntar o pulmão e o rim. Então me descreve aí a tomografia, Bruno. Você que é um cara... Que aprendeu aprendeu radiologia de tabela aí, vai. Bom, vamos lá. O que a gente pode ver aqui na tomografia, né? Tem acometimento bilateral, em todo o parênquima, mas acho que principalmente em região de base posterior e região mais periférica. Isso. E a gente pode ver que parece que 2 aspectos diferentes. Esse aqui que parece mais vidro fosco
E esse aqui parece mais condensação. Exatamente. Inclusive com broncograma aqui. Então você tem alterações de vidro fosco Eu e... que separei essas imagens, a de baixo ali dá para ver certinho o Aqui, broncograma. né? Né? Aqui, Então tem broncograma aéreo, consolidação, Vidro fosco. vidro fosco, isso nos 2 pulmões, né, Bruno? Nos 2 pulmões. Essa tomografia, perdão, é uma tomografia de Covid há um tempo atrás. Mas como nós descartamos Covid, a gente tem que pensar em outras doenças que dão acometimento pulmonar. E assim, o que me chamou a atenção quando eu olhei, porque aí nesse momento me chamaram, né? Então eu olhei essa tomografia e vi, né, pediram um parecer. E eu vi que tinham imagens assim de vidro fosco condensando, né? Porque você vê que tem a condensação com vidro fosco em volta. Ô, né? Ricardo, só não te chama por dona junta, não, Ricardo? Em vários... Você viu? Esse aí mudou. Você foi na UTI, cara? Fui na UTI. Aí tem áreas, né, de vidro fosco condensação numa região de um pulmão, depois numa outra região, mais embaixo, do lado esquerdo também tendo um pouco. Então, assim, tem um acometimento que pega uma região, mas repete em vários locais do pulmão, né? E um pouco mais periférico ali. E eu pus aquele corte de mediastino para mostrar que não tinha derrame. Né? Não tem derrame pleural mesmo, acometimento mais intersticial, né? Ô, Bruno, sem muito acometimento pleural. Cara, Eu acabei quis falar uma coisa. Ele quis falar que essa imagem ela é bilateral, ela é irregular e ela é migratória, né? Mas é difícil falar migratória porque você não tem uma comparação. Migratório não, porque é um tempo só, né? É um tempo só, né? Exatamente. Mas ela não obedece um padrão, né? De um lobo, de um pulmão, de... Mas quando a gente esperaria num indivíduo rígido uma pneumonia bacteriana, a gente esperaria uma pneumonia lobar, né? Então, é lógico que pode virar SARA, pode agravar, né? Então, o que eu quero dizer é, não parece pneumonia lobar. Ô, Ricardo e Bruno mais de tabela aqui, né? Que é um radiologista de tabela aqui, pessoal. A esposa dele, por sinal, é uma grande radiologista. Ela eu Então você aprende de tabela quando ela vai laudar. Sim, eu não lembro, pra falar a verdade. Tem como saber se tem hemorragia alveolar na tomografia? Tem alguns sinais indiretos de hemorragia alveolar, mas o diagnóstico mesmo é biópsia, né? É biópsia pulmonar. Não sei se a cabinha... Ele não deu uma tossidinha, saiu sangue não, né, Ricardo? Então, Emerson, eu vi essa tomografia, tinha queda de hemoglobina, tinha um acometimento renal aí, né, que inclusive eu que chamei a atenção assim pro pessoal. Passou desapercebido pro pessoal? Porque eles viram aquela primeira urina, eu que pedi essa segunda. Tá. Né? E então não deram muita bola naquela primeira urina, eu pedi a segunda. Então, juntando as coisas, eu pensei, né, em hemorragia alveolar, quando eu estava começando a ver o caso. E o intensivista que estava cuidando da paciente apareceu nesse momento, falou para mim assim, hemorragia alveolar. Eu falei, mas também acho, né? Você está falando por causa da tomo e tal. Não, acabei de entubar e saiu bastante secreção sanguinolenta no tubo. Então aí justificava a queda de hemoglobina, essa alteração de imagem e aí apareceu, exteriorizou o sangue, né? Na hora que entubou. Então... Tá. Aí acho que ficou mais claro. Aí, Fábio, aí, cara, o negócio enrolou. Então, assim, nós temos um quadro... Não, mas eu acho aqui que começou a clarear. Não. Enrolou, clareou. Pra gente, pulmão não. Clareou, mas enrolou. Por um lado, mas enrolou por outro. Clareou no seguinte sentido, que nós vamos ter que juntar agora doenças que cometem, possivelmente, pulmão e rim com hemorragia alveolar. Uhum. Tá certo? Ficou mais enrolado porque esses casos geralmente são muito graves. Sim. E que, em geral, a terapêutica é bem agressiva, né? E com certos riscos. Tá certo? Então, Ricardo, eu queria que você contasse, nessa hora, o que você pensou de hipóteses diagnósticas e o que na real você tomou de conduta? Então, é um paciente que o pessoal da UTI... pensou, assim, por ser jovem, um acometimento pulmonar importante, eles pensaram em alguma coisa reumatológica, pediram o parecer, e o único exame que tinha saído de um dia para o outro, assim, quando eu fui ver o parecer, da parte reumatológica, era um fator reumatoide que veio positivo, bem aumentado, 177. 177? Então, assim, a gente... Dá para valorizar isso aí, no contexto desse caso? Dá para a gente valorizar como um achado de autoimunidade. Perfeito. Não é para fazer diagnóstico.
Tá? Assim, Mas é artrite reumatoide, cara? Não, não é artrite reumatoide. É porque tem fator reumatoide positivo que é artrite reumatoide, né? Tem doença intersticial na artrite reumatoide Tem. pulmonar. Você tem casos Graves, que você inclusive. tem pneumopatia intersticial autoimune com fator reumatoide sem artrite. Não é artrite reumatoide, Sim. mas é uma pneumonite autoimune com fator reumatoide. Então, até quando eu cheguei com esse exame, eu pensei nisso. Mas olhando a imagem, o resto da história que a gente já comentou, eu falei, não tem nada para pensar em artrite reumatoide. A história tinha familiar no dia, eu conversei, não tinha uma queixa importante de quadro articular e tinha essa queixa de dor difusa, né? Era mialgia. E examinando também não tinha nada para artrite. Então, não pensei em artrite reumatoide, não. Acho que fui mais pro lado que o Fábio estava falando de hemorragia alveolar e acometimento renal aí, né? Ô, Carbinho, E aí, só para concluir, você não vai dar o Emerson diagnóstico, falou. você não vai dar o diagnóstico ainda não, né? Não, ainda não conseguia. quero saber o que Tô indo no dia a dia, ainda não conseguia dar o Não, diagnóstico. porque às vezes a gente... ele vai falar o que ele fez, né? O que eu Não, o que fiz ele é... pensou. Como ele pensou é o que ele fez. Mas eu acho Exato. interessante, assim, se você partir para hemorragia alveolar, que é aquela coisa... Se você enquadrar um cenário pulmão-rim ou hemorragia alveolar, você tem um caminho para você trilhar de raciocínio clínico. Hemorragia alveolar tem uma... No UpToDate eu acho interessante a forma como eles discutem hemorragia alveolar. Uma vez que eu estive lendo que eles colocam assim, né? Paciente com quadro de hemorragia branda, sem grande destruição de septo alveolar, que você tem os quadros, por exemplo, um paciente com cardiopatia, não é frequente um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Que não é o caso aqui. Que né, não é o cara? caso aqui, tá? Lembra de alguns fármacos que podem dar hemorragia alveolar, que notadamente, assim, a mildarona. De novo, o paciente não tinha nenhuma comorbidade. Nenhuma comorbidade. Você tem os quadros já com destruição de septo ali, e aí vocês vai pensar nas doenças do Akayabas, reumatológicas, a síndrome pulmão-rim, tanto as autoimunes ANCA, as vasculite ANCA dependentes e a síndrome de Goodpasture. Tá. Então, assim, cara, mas tomar um cuidado aí, assim, é homem, 27 anos, tem acometimento renal, injúria renal aguda, leucocitura, hematura, que a gente já comentou aqui, proteinúria, esse acometimento alveolar, eu sei para onde você está caminhando, Fábio, tá certo? Mas existem, assim, lúpus é uma possibilidade que acomete pulmão e rim, tá certo? Vasculite por IgA é muito raro, mas pode acometer esse tipo de situação. Então, assim, existem inúmeras possibilidades, tá certo? Eventualmente, leptospirose, Sim. você pode ter quadros graves, né? Sim. Tá certo? De cima de Weil, mas o paciente fica quitérico, Até- tem insuficiência até renal TB. mais grave, tá certo? Então, assim, é muito difícil. Não é comum ter hemorragia alveolar, mas alve- acometimento pulmonar grave, insuficiência renal. Pode acontecer. Então, assim, eu queria, Ricardo, assim, na real, o que você pensou quando você viu esse doente? Então, pelas características, pela evolução, e hemorragia alveolar com uma suspeita de glomerulonefrite, Isso. com esse fator reumatoide aí batendo, né, assim, parece que tem alguma coisa autoimune, eu pensei mesmo no raciocínio que o Fábio falou de síndrome pulmão-rim. Alguma coisa autoimune, porque, lógico, aqui eu vou passar um outro exame que me ajudou também, né, que era a procalcitonina, né. Então, Deu baixa, Ricardo? paciente grave, né, foi internado com pneumonia bacteriana e tal, e a procalcitonina estava baixa, né, apesar da PCR alta, a procalcitonina estava 1,20, que abaixo a gente espera no paciente com uma infecção grave acima de 2, né? Então, se fosse infeccioso, não era para estar tão baixo, né? Então, isso também me ajudou a pensar. E o paciente está ficando ruim, o paciente acabou de ir para o tubo, né? Um paciente que 3 dias atrás não tinha falta de ar, começou a evoluir com falta de ar, foi para o catéter de alto fluxo, no outro dia foi para o tubo, o paciente está ficando ruim, né? Então, é um momento que a gente tem que tomar uma atitude. O ideal, pensando em síndrome pulmão-rim, biópsia. Quantos dias demora uma biópsia para sair o resultado? Biópsia do quê? De pulmão ou de rim. Bom, vamos lá. São Dá os focos. para sair em 24 horas, Ricardo. Dá para sair, tá certo? Então, assim, se a gente fizer um esforço grande, você consegue ter um parcial de biópsia renal em 24 horas, tá certo? E o mesmo dá para fazer com o rim. Não estou dizendo que é fácil organizar isso, não. É bem difícil. Por outro lado, cara, O serviço que tem é a estrutura e a que gente tem condição de fazer isso.
tá? Assim, de novo, é um paciente grave que acabou de ser entubado, fazer uma biópsia renal, um paciente entubado, grave, UTI, não é uma situação simples. Fazer uma broncoscopia nesse doente, que eu imagino que vai precisar de uma alta FO2 e tal, também não é muito fácil. Então, assim, você vai ter que tomar uma atitude. Mas, assim, eu queria que você elencasse as patologias que você pensou e os exames que você solicitou e por quê. A primeira e coisa antes de tomar atitude de tratamento até. Foi em vasculite ANCA-associada. Né? A vasculite ANCA-associada, ela pode dar glomerulonefrite, pode dar hemorragia alveolar, pode dar fator reumatoide, né? E acomete igual sexo, masculino, feminino. Nessa idade pode aparecer também, né? Não é incomum. A gente pega entre 20, 30 até 40 anos. Então, foi a primeira hipótese minha, foi vasculite ANCA-associada ou um Goodpasture mesmo, um antimembrana basal, né? Tá. Então, pensando nisso, a conduta foi fazer pulsoterapia. Pulsoterapia com metilprednisolona. Tá, então assim, exames, pessoal, então imagino que o Ricardo deve ter pedido complemento, tá certo? Apesar de ser menos, a hipótese ser mais fraca, né? Não sei se você pediu, Ricardo, FAM, anti-DNA, dosagem de ANCA, tá certo? E dosagem de antimembrana basal, tá certo? Que fazem parte da investigação desse tipo de situação. Isso, pedimos tudo isso, mas é o que você falou, eu estou chegando, pedi tudo isso. Esses exames demoram. Por exemplo, alguns vão para fora, não são feitos no nosso serviço, tem laboratório de apoio em São Paulo, então isso leva alguns dias, pelo menos eu fui atrás, fui pessoalmente no laboratório, preciso disso quanto antes. Aí, doutor, eu vou mandar amanhã para São Paulo, eles pedem pelo menos 5 dias. Perfeito. Aí, Ricardo, você Então, precisa desse intervalo, difícil, você não pode esperar o resultado do exame, você Não tem que pode. tomar uma atitude, tá? Então assim, se fosse no pulmão, rim, como você estava raciocinando, como você já alertou aí, você deve ter pulsado essa doente com metilprednisolona. Exato. Tá? Eu vou guardar a plasmaferese para mais tarde, tá certo? Que é uma das coisas difíceis, viu, Fábio? 1 grama 3 dias? 1 grama 3 dias. Ô, Cabinha, você podia aproveitar que assim, São 30 miligramas quilo até 1 grama. Né? Então, geralmente adulto dá 1 grama. Como a gente tem muito ouvinte, às vezes, de quartonista, terceironista, que é vasculite, pulmão, rim, acaba deixando, às vezes, um pouco confuso. Dá uma explicada no que é o ANCA. Então a gente tem 3 vasculites que a gente considera vasculite associada ao ANCA. O ANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Né? Então, são anticorpos contra proteínas do citoplasma da nossa célula, né, normal. E quando você tem essa reação do alto anticorpo com essas proteínas do citoplasma, você pode corar isso por imunofluorescência, né, pesquisando esses anticorpos, e aí você vai ter um ANCA positivo pela imunofluorescência, e ele pode corar mais no citoplasma e ser um ANCA, um C-ANCA, né, um ANCA citoplasmático. Mudou um pouco o nome, né, Ricardo? Ou pode corar mais, ou pode corar mais periférico, que a gente chama de P-ANCA, né, que aí cora mais cora no citoplasma ao redor do núcleo, né? Então, eu sempre erro, é o mieloperoxidase e PR3, né, Ricardo? Anti-PR3 é o citoplasmático e o P-ANCA, né, o periférico, é o anti-MPO, anti-mieloperoxidase. E aí, o que é importante? É que ao contrário de alguns autoanticorpos, que são às vezes marcadores de doença, a gente tem indícios de que esses anticorpos do ANCA, esses 2 que a gente citou, eles podem ter papel patológico, né? Podem estar envolvidos na fisiopatologia da doença. Hidralazina pode desencadear ANCA positivo, né, Ricardo? Pode, algumas drogas podem dar. É importante assim, se você tem lesão celular, você expõe essas proteínas citoplasmáticas, e aí qualquer indivíduo pode ter um ANCA. Então, mesmo pacientes que não têm vasculite, pode ter ANCA, né? Sabe onde é comum ter ANCA? Doença inflamatória intestinal. Verdade. Então, doença inflamatória intestinal, às vezes o proctologista, o gastro, pede ANCA quando está na dúvida do diagnóstico. Né? Então, você pode ter ANCA em outras doenças autoimunes, como pode ter ANCA em doenças infecciosas, às vezes. Né? Então, não é um exame totalmente específico, mas a gente tem um contexto clínico, né, um valor preditivo, é o likelihood ratio do exame, né? Isso, LR. Então, a gente, baseado no quadro clínico, nos dados de imagem e tal,
que faz a gente associar melhor esse resultado de ANCA que a gente ainda está esperando aqui, né? Então, essas 3 vasculites, elas têm essa associação com o ANCA na fisiopatologia, entendeu? Então, pode ter ANCA no lúpus? Pode, mas não tem essa associação. Então, que é granulomatose com poliangeite, que é o antigo Wegener, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é o antigo Schurg-Strauss, e a poliangeite microscópica, né? Então, essas 3, as 3 podem pegar rim e pulmão e ter ANCA. Mas qual que é a diferença entre elas? O Schurg-Strauss não dá uma eosinofilia brutal? Exato. A grande diferença do Schurg-Strauss. O eosinófilo é o papel central na fisiopatologia. Então tem que ter eosinofilia. Não existe Schurg-Strauss sem É um dos eosinofilia. critérios diagnósticos. A não ser que você esteja tratando. Que já aconteceu comigo essa pegadinha. Tem tomando corticoide. O paciente dá corticoide, chega para você com corticoide sem eosinófilo. Mas se você pegar o hemograma original, tem que ter eosinofilia. Carbinha, deixa eu fazer uma pergunta sobre a... Agora a gente tem que falar aí desse jeito, né? Porque eram nazistas os dois, né? O Wegener... Schurg-Strauss eram também nazistas. Eram dois médicos, né? E, não, é que aí, para evitar muito epônimo, foi optado por tirar. Mas o Wegener que era nazista, né? Não, mas essa história aí, o Schurg, eles formaram um casal. Um é homem e outra mulher. Ixi, eu já li a história. Bom, mas enfim, a ideia é tirar o nome das pessoas e mostrar... Mas a pergunta que eu queria fazer... Para ser mais descritivo, né? A GEPA, né, que é a granulomatose eosinofílica com poliangeite, os critérios diagnósticos, lógico que critérios são muito engessados muitas vezes, mas ainda são aqueles 6, né, tipo paciente... Porque no caso, se a gente fosse pensar em GPA, teria que ter um histórico de um pródromo de asma são ou as diferenças que eu acho que melhor que critério, a gente pensar no que é comum em termos de clínica, né? Porque os critérios são classificatórios. Que é o gesso, né? Critério classificatório é para você aplicar em quem tem o diagnóstico para selecionar ele para estudo. Os pacientes com GEPA que eu já vi, Ricardo, ou tinham eosinofilia importante, né? Ou tinha um quadro de atopia prévia, ou um quadro asmático. Então, assim que eu vi só para falar rapidinho, o Wegener, né, GPA, o paciente tem bastante envolvimento de via aérea superior, né? Então sinusopatia, pólipo nasal. Então você tem que pesquisar isso. Às vezes até a gente já teve diagnóstico que fez tomo de 6 da face sem muita clínica e tinha acometimento, né? A granulomatose com eosinofílica, né, com poliangeite, ela tem que ter eosinofilia e geralmente 80 e tantos % tem um histórico de episódios de broncoespasmo. Então ele começa a ter broncoespasmo com uma idade tardia, 30, 40 anos de idade, sem ter na infância, e aí vai evoluindo com o resto do quadro, né? Dá bastante polineuropatia periférica, né? Mononeurite múltipla, pode ter... E todas elas podem ter púrpura, né? E a poliangeite microscópica é a mais frustra delas. Dá mais difícil de diagnóstico, dá mais pulmão e rim. É mais envolvimento pulmonar e renal, né? Não tem tanto envolvimento do resto, assim, não tem outras características marcantes, é mais envolvimento pulmão e rim. Então, analisando isso, eu pensei em poliangeite microscópica. Eu já tive 2 casos assim no hospital, que eu fiz o diagnóstico assim. Então, pensei nisso. Só que eu escondi um negócio de vocês. Eu sempre escondo. Eu sempre escondo. Não, mas é sacanagem, né? Não, mas eu escondi uma coisa que, na verdade, eu que chamei a atenção do pessoal que estava atendendo. Também tinham se escondido eles não tinham se atentado. Até estava anotado. Qual que era o detalhe, na ficha. Tinha hemograma inicial, 22,8% de eosinófilo. Puxa, 2.400 eosinófilo. Tá. Então a gente espera o normal 4% ali no máximo de eosinófilo, né? Então, até 400, assim. E aqui só uma mençãozinha, para não estender tanto, considera-se síndrome hipereosinofílica, né, quando você tem mais de 1.500. Ou 10%. É alterado acima de 500, que seria mais ou menos os 4% que o Acaba comentou ali. E aí, né, porque todo mundo pensa muito em infecção eumíntica, né, quando tem eosinofilia. Verminose e alergia. Todo mundo pensa nisso. Exato. Eosinofilia, verminose e alergia. Fazer menção a alguns outros diagnósticos diferenciais, eventualmente de hipereosinofilia. Insuficiência adrenal, as próprias infecções fúngicas, né, paracoco, aspergillus e histoplasmose pode dar infecção fúngica. Algumas mieloproliferativas crônicas. Acontece isso, Fábio. Tá? Então, assim, isso. Algumas variantes... Tem tanto leucemia como linfoma. Isso. Que pode aumentar. Existem algumas variantes da LMC, né? Isso. A linfoproliferativa pode dar.
existe a relacionada a fármaco, a síndrome DRESS, Isso. né, que pode eventualmente dar eosinofilia. Então, assim, são as causas que tem que vir à cabeça das pessoas, além da JEPA, né? Então, nesse caso, pelo contexto, nós estamos pensando numa síndrome de pulmão-rim. Com eosinofilia dessa, aí eu fiquei mais tranquilo para tomar a conduta de fazer a pulsoterapia, né? Então, apesar de não ter púrpura, não ter uma artrite evidente, não ter história de broncoespasmo, que eu fui perguntar para quem morava com o paciente, ele tinha uma eosinofilia importante, um quadro de síndrome de pulmão-rim, né? Então, aqui ficou mais sedimentado o diagnóstico de o antigo Churg-Strauss, né? Granulomatose eosinofílica com poliangeite. E depois a gente saiu o resultado do ANCA. Qual que é o ANCA, Fabinho? Para Churg-Strauss, o que você pensaria? Né? Geralmente é o periférico, né? Antimieloperoxidase. Como a gente não fez o ELISA, que você pode dosar antimieloperoxidase ou anti-PR3, que é mais específico, mas é um pouco menos sensível que a imunofluorescência. A gente tinha condições de fazer o ANCA no serviço, veio um C-ANCA, um ANCA citoplasmático. Então, e o P negativo, tem estudos mostrando P negativo. Porque, na verdade, o ANCA, ou ele dá citoplasmático ou dá P. E existe um ANCA atípico, que pode acontecer em vasculite, mas é menos frequente, pode acontecer em outras doenças, como doença inflamatória intestinal. Então, na JEPA, você pode tem estudos mostrando até 16% de C-ANCA, né? Então, nem sempre, em torno de 40% tem o P-ANCA, em torno de 16% tem o C-ANCA, e o resto, que vai dar aí 40 e poucos por cento, é negativo. Então, veja bem, o ANCA vindo negativo não excluiria o diagnóstico. Por isso que não tem que ficar esperando o ANCA. Tem que tomar atitude e salvar a vida do paciente, né? E depois, o que é mais importante, mais específico para o diagnóstico? Era a biópsia, né? Então, mas como o Emerson comentou, o paciente estava com PIP alta. Eu pedi a broncoscopia para tentar biopsiar, mas estava cheio de coágulo, né, na broncoscopia, e eles ficaram com receio de fazer um pneumotórax com aquela ventilação. Então não foi possível fazer a biópsia pulmonar. E depois evoluiu com insuficiência renal grave, com oligoanúrico. E aí eu pensei também em biopsiar rim, mas não tinha condições de descer para tomografia. Mas aí, Ricardo, você tem diagnóstico clínico e laboratorial. E o diagnóstico clínico estava bem evidente. A gente fez a pulsoterapia, só para não estender muito, por causa do horário. A gente fez, então, a pulsoterapia. Teve uma queda importante da eosinofilia, né? O eosinófilo caiu para 200, 300. Né, some. Aliás, você tem que desconfiar. Se o paciente toma um corticoide e tem lá 5% de eosinófilo, é normal. Não é tão normal, não. Fique esperto que você tirar o corticoide vai subir. E outros exames que a gente pensou em síndrome antissintetase, que a gente já discutiu aqui, quando internou um paciente jovem também com pulmão... pode dar eosinofilia. Eu pedi o anti-Jo1. Tem vários outros que a gente pode fazer, mas no serviço a gente tem acesso ao anti-Jo1, veio negativo, o FAN negativo. Para esclero sistêmica também a gente pensou, não para hemorragia alveolar, né, mas para acometimento pulmonar em jovem, veio negativo também anti-SL70. E depois então ele evoluiu com insuficiência renal e eu teria que fazer a pulsoterapia com ciclofosfamida, que é o tratamento, né? E só que o paciente começou a fazer febre depois da pulsoterapia corticoide, voltou a aumentar a PCR. Infectou. E aí a procalcitonina subiu. Foi para 6 e pouco. Esse é o grande desafio, Ricardo. Infectou. Então foi feito mudança de antibiótico, foi entrado com meropenem, anfotericina. Nossa. Cobertura ampla. Cobertura ampla. Tem que fazer isso mesmo. E depois ele chegou a ter uma melhora assim, da febre, depois voltou a ficar subfebril. Foi até entrado com poli B. Tá, tomar cuidado com a atividade de doença, né, Ricardo? Que pode eventualmente ter um quadro febril, mas assim, em virtude... Sim. Aí o que chama a atenção é que o eosinófilo se mantinha baixo. Pois é. Dava uma tranquilizada em relação à atividade da doença de base. E a gente manteve um corticoide em dose menor, né, depois da pulsoterapia. Evoluiu para hemodiálise, né? Estava fazendo hemodiálise. E depois a gente conseguiu, né, com queda de novo do PCR, da procalcitonina, depois da mudança de antibiótico, 72 horas depois, aí a gente fez a pulsoterapia com ciclofosfamida e evoluiu com diminuição da FO2, né? Evoluiu bem, voltou a urinar, ainda tem uma insuficiência renal,
mas voltou a urinar e teve uma evolução assim, até que satisfatória pela gravidade que ficou, né? Uma das grandes dúvidas, Ricardo, se vale a pena ou não fazer plasmaférese nesse tipo de situação. Então, a gente não tem muita evidência se você for analisar pelo diagnóstico. Sim. Granulomatose eosinofílica com poliangeite. O que você tem de evidência que plasmaférese ajuda? Nada, né? Mas no paciente que está infectado e você não pode fazer imunossupressor, você pode às vezes tentar imunoglobulina humana, que ajuda em algumas doenças autoimunes. Então a gente extrapola para essas doenças mais raras e que não aumenta tanto o risco de infecção. E plasmaférese. Naqueles outros diagnósticos que você falou das ANCA relacionadas mais importantes, né? Com o antigo Wegener, né? E fica uma dúvida se tem espaço ou não para plasmaférese. Muitos colegas e a literatura tem alguma confirmação. Confirmação não digo, né? Alguma sugestão sobre isso. Tem muitos relatos, de positivos de uso. Mas aquele estudo randomizado, duplo cego, não mostra. Não tem, né? Outra coisa nesse tipo de vasculite, enquanto não sai o resultado ainda, né, Ricardo? Se vale a pena outro tipo de imunossupressão como o rituximab, Ricardo. O rituximab, Emerson, é uma das coisas que está vindo para assumir o padrão ouro do tratamento dessas vasculites, né? Então já está no guideline europeu, por exemplo, para tratamento dessas vasculites. Mas é uma imunossupressão que assim, você aplica um dia, depois de 15 dias repete a dose. E ele depleta o pré-linfócito B. Então, os linfócitos B que estão ativos, produzindo autoanticorpos e tal, eles vão morrendo aos poucos, eles têm uma vida média de 4 meses, então eles vão morrendo e não se repõe essa população de linfócito B. Então, você causa uma depressão de linfócito B por meses. Tem estudos aí 6 meses, dependendo do paciente até mais. Então, se você não reverte isso, você estimula a apoptose desses pré-linfócitos B e acabou. Então, um paciente que está infectado dá uma insegurança danada de fazer rituximab. Mas se não fosse por isso, o paciente estivesse na enfermaria, que estivesse mais estável, sem infecção, hoje em dia a tendência nos locais que tem recurso para isso, a gente não consegue com tanta facilidade o rituximab. Mas tem optado por rituximab em vez de ciclofosfamida. Perfeito. Isso é um caso em evolução ainda, né, Ricardo? Sim, ainda está em evolução, ainda está na enfermaria. Mas está evoluindo bem, né? Assim, espero que não fique. É possível que não fique uma sequela assim, funcional, né? Lógico que o rim não vai ficar normal. O rim às vezes volta. Mas, volta satisfatoriamente, né? Então, parando a diálise está bom demais, né, Emerson? Bruninho, você reparou, a Caba trouxe pra gente então uma GEPA, com que o paciente não tem histórico de asma, de polipose nasal, atopia, não tem uma mononeurite múltipla, não tem púrpura no exame físico, certo? Difícil. Eu tenho um caso, vou falar em 30 segundinhos, que é uma paciente que ela demorou, em média, mais ou menos 10 anos para fazer o diagnóstico de GEPA. E ela, assim, quando fez o diagnóstico, ela abriu com quadro de cardite, que é a maioria, que é o quadro mais grave desses pacientes, né, Caio? E aí ela fez vasculite na pele, no rim, enfim. E aí quando você vai ler, Fabinho, eu fui estudar, a média de diagnóstico de GEPA são 10 anos. Então, assim, nem sempre... porque geralmente começa com broncoespasmo. Você vai ser asma, faz bombinha e tal, e melhora com o corticóide. Melhora. Então vai empurrando com o corticóide. Então não foi esse caso que ele não fez isso. Não, você abriu o quadro, abriu grave, né? Esses quadros de hemorragia alveolar, né, Ricardo? Envolvimento pulmão-rim, então os casos assim, bem desafiadores na clínica médica, em particular na reumato e algumas vezes na nefrologia, porque a gente tem que ser rápido no raciocínio, tá certo? Agressivo na solicitação de exames e mais agressivo ainda na terapêutica, tá certo? Que não dá para perder tempo. Exato. Não é aquele caso que você pede a urina 1 e vou pensar e volto amanhã, tá certo? Tá certo? É verdade, pessoal. 24 anos. Assim, faz assim, bastante tempo, 25 anos, Bruno, que eu só faço interconsulta de doente grave, né? Tá certo? Então, de nefrologia, em terapia intensiva, enfermaria, só doente ruim, cara, assim, enrolado. Tá? Então, assim, tem hora que dá vontade, Bruno, de pedir uma urina 1 tá certo? E voltar no dia seguinte. Tá certo? Mas nesse tipo de caso, igual do Ricardo, às vezes não dá para voltar no dia seguinte, tem que tomar uma decisão. Tá? E você volta para casa, né? Você volta no dia seguinte torcendo para a decisão que você tomou, você ter sido a melhor decisão. Tá certo? Porque
você pulsar um doente com metilprednisolona nessa dose, né, ou você salva, tá certo? Ou você encaminha o paciente para um desfecho Lembrando desfavorável. que a sepse tem um quadro inflamatório importante que responde a corticoide inicialmente. Mas depois você tem o rebote pela proliferação bacteriana que essa imunossupressão vai dar. Então já vi casos assim. Então, assim, então já pulsei, Bruno, doente no corredor do pronto-socorro, Ricardo. Porque assim, era um quadro, casos clássicos de lúpus, onde o pessoal fica enrolando para poder dar diagnóstico. Vem cá, vamos pulsar esse negócio aqui, cobre com antibiótico, trata as verminoses que tem que tratar empiricamente e vamos para frente que isso daí vai piorar. Então essa é a hora que você tem que você se encher de vontade, né, Ricardo? Os pacientes me ligaram, pedi os exames por telefone, no dia seguinte eu fui lá e já tive que tomar uma decisão, né? Tinha que tomar uma decisão. Ô Bruno, eu acho que a gente revisou um bocado aqui, né? Acho que a gente comeu um bocado. A gente comeu um bocado, a gente tomou uma cervejinha gostosa, gelada, vou tomar mais uma depois que acabar o episódio. Tem mais aí. Tá certo? E você sempre vem para fechar os episódios com algumas frases inteligentes, indicações de livro, tá certo? Vamos deixar o Fabinho quieto hoje naquele negócio de futebol, que já falou demais de medicina. Então, ô Bruno, o que você conta pra gente hoje, cara? Eu acho que sempre que eu acabo entrando em uns casos assim, a gente sempre aprende, né? Que reumato eu acho que uma área difícil e as vasculites são complicadas, né? Eu leio, mas eu não saio do lugar das vasculites. Então, é que você lê, mas as vasculites não leem o livro. Bom, vamos lá então. A frase que eu trouxe é o seguinte, só vou colar aqui. É uma frase de um livro, não sei se vocês já leram, é um livro assim meio clichê, mas é um livro bacana, chama Monge Executivo. Ele faz não li não, Bruno. É bacana. É bom? É bom. Famoso. E ele fala o seguinte, na página 109, né? Eu vou lendo o livro, vou anotando as páginas e as tiragens aqui, que eu acho que isso é importante. Você dobra a pontinha do livro? Dobra, orelhinha ou você bota um post-it? Post-it. Bota post-it. Não dobra a orelhinha não, que fica ruim. Deve ter o Kindle, ele não tem mais assim. Mas eu prefiro o livro de papel. Legal, Passa o dedo lá e eu pego o livro na mão. Eu também gosto do livro. Então a frase é o seguinte, ó, todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. É do Tolstói, essa frase aí. Então, esse livro é bem bacana, assim, ele é simples, fala coisas que a gente já sabe, mas ele reforça que, assim, acho que a gente, assim, tá na... Agora a gente vai aparecer na televisão, né, Fabinho? Na televisão não sei, mas no YouTube no vai. YouTube. E o Fabinho agora vai explodir, né? Então acho que a mudança tem que começar da gente. Em que sentido? Né? Isso vai de encontro com a palestra que eu já comentei em outro episódio do Pedro Pimenta, que vale a pena pôr no YouTube aí ver. Ele fala exatamente isso, que o que mudou a vida dele foi quando ele entendeu que por ele ele teve a amputação dos 4 membros, né? Que o mundo não vai mudar para agradar ele. Ele tem que andar do jeito que ele estava, né? Então ele que tinha que mudar a cabeça dele para viver nesse mundo. Não tem como mudar o mundo. Isso aí. É isso aí. Pessoal, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.